Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical nessa manhã de domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 da nossa revista e ela tem como título A Base da Nossa Segurança. A nossa lição hoje ela vai abordar um assunto muito importante para todos nós como seres humanos, que é a questão da segurança. Como é bom a gente se sentir seguro diante de condições seguras. Quem é que não gosta de ter essa sensação de segurança, quer seja no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, na nossa vida política, na estabilidade financeira, no nosso ambiente familiar. A questão da segurança é fundamental para o bem-estar do ser humano, né? E na vida espiritual também, o homem precisa se sentir seguro, né? Precisamos crer, confiar naquilo que está na Bíblia, precisamos crer em Deus, né? Essa é a base da nossa segurança espiritual, né? Pegando como exemplo a questão da vida política, né? Muitas pessoas, né, elas criam muita expectativa, né, enquanto outras pessoas não acreditam, né, nem sequer querem ouvir falar de política, né, ou proposta política, principalmente em períodos de eleições, né? Isso tudo devido às propostas, às várias propostas políticas que se fazem, né, no início da sua candidatura e que muitas vezes, por diversos problemas, essas propostas não vão à frente, né, e não se concretizam. E isso acaba desanimando muita gente, né? Muitas pessoas acabam desconfiando, né, do seu político, né, daquele que votou, seguido aí também das informações via internet, via televisão, rádio, né, dos escândalos políticos que ocorrem, das injustiças sociais que assolam a nossa sociedade, né? Isso leva muito a desacreditar, né, o sistema político do nosso país. E passa a viver, muitas pessoas passam a viver um total descaso, né, do que acontece na vida política, né? É como se a falta de opinião, a falta do seu conhecimento do que está acontecendo no meio político, como se isso não afetasse a sua vida, né? Nós somos levados, né, a desacreditar em qualquer tipo de sistema ou pessoas, né, que provocam uma decepção na nossa vida, né? E com as igrejas isso também não é muito diferente, não. Muitas igrejas que estão fora do seu contexto, né, fora da sua principal missão, que é levar o evangelho àquelas pessoas, né, tem errado a sua missão, né, tem mudado o foco da sua missão. E pessoas passam a desconfiar e desacreditar na religião. Isso porque elas colocam seus próprios interesses em primeiro lugar ou procuram satisfazer ali os desejos dos seus ouvintes, né? E principalmente colocado Deus como parte do culto, não como centro do culto, né? Para que o culto seja realizado, Deus tem que estar no centro, né? Deus tem que ser o objetivo, o louvor e a adoração a Deus, não os interesses pessoais das pessoas. Como nós já estudamos em lições anteriores, né, vivemos aqui na Terra, né, e vivemos em sociedade, e como sociedade nós também devemos contribuir para o desenvolvimento dessa sociedade. Lembrando que nós temos necessidades pessoais, temos os nossos desejos e precisamos estabelecer objetivos na nossa vida como qualquer outro ser humano, né? Não é errado nós desejarmos ter uma vida confortável, uma vida agradável, uma vida que realmente tenha uma certa regalia. Não é errado nós desejarmos isso. Por isso todas as pessoas, né, desde que nascemos, né, elas são preparadas para estudar, para trabalhar, para economizar, planejar, traçar objetivos, estabelecer metas, né, na nossa vida, tanto na nossa vida material como na nossa vida espiritual. Isso para dar uma vida confortável para nossas famílias, para os nossos entes queridos, para nós mesmos, né?
Não podemos esquecer que o nosso papel principal aqui na Terra não é viver uma vida cheia de regalia, né? Nós devemos viver aqui na Terra como um cristão, né? Um cristão verdadeiro, um cristão que seja mordomo de Deus, que administre bem aquilo que Deus colocou em nossas mãos. É através da nossa fidelidade a Deus que Deus age em nossa vida. Se Deus nos abençoar com prosperidades e bênçãos materiais, nós devemos administrar isso, porque isso pertence a Deus. Deus nos deu para que nós pudéssemos administrar. Amém? E como nós podemos levantar essa bandeira, né? Essa bandeira do Evangelho, que é fundamental para a vida de qualquer homem, né? Como nós podemos mostrar às pessoas, né, que essa segurança na nossa vida espiritual está baseada em Cristo Jesus? Como nós podemos afirmar que Deus está sempre conosco, quer nos momentos bons, quer nos momentos difíceis? Deus está sempre conosco, né? Nós somos levados sempre a pensar que nos momentos difíceis Deus nos abandonou. Nós somos levados a pensar que Deus está nos castigando, né? E na realidade Deus está sempre conosco, né? Nos momentos difíceis e nos momentos fáceis. A nossa lição de hoje, ela vai mostrar a base da nossa segurança. Para começar, podemos dizer que Deus está sempre conosco, né? Por que podemos afirmar que Deus está sempre conosco? Vamos ler lá que João, né? João estava ensinando aqueles irmãos com a sua carta, né? Que era um período difícil, né? Um período onde se estava ensinando várias heresias, né? Onde os falsos profetas estavam espalhando essas heresias no meio do povo, e com certeza, né, essa confusão doutrinária levaria muitos a se decepcionar com a igreja, vendo aquele conflito na liderança, no meio da liderança da igreja. Muitos haveriam de se desanimar. Ninguém quer participar de uma igreja onde as brigas, as confusões ultrapassam o amor de Deus, né? Ultrapassam o objetivo da igreja, que é nós congregarmos em unidade, em união. Vamos ler lá o texto que João coloca, né? Que João apresenta àqueles leitores, àqueles irmãos em Cristo. Está lá em 1 João, capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 15. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. João é categórico em afirmar que Deus permanece em nós quando ele diz: se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ou seja, João está falando que existe uma condição, né, para que Deus permaneça em nossa vida. Como nós já vimos em lições anteriores, que essa é uma condição fundamental para qualquer cristão. A questão do amor é fundamental na vida de qualquer cristão, né? Em sua carta, João, ele afirma com muita convicção a seus irmãos que Deus está em nós, né? A partir do momento que cremos em Deus e na divindade de Jesus Cristo. Essa também é uma condição fundamental que precisava ser ensinada àqueles irmãos, porque eles não estavam com tantas heresias lá falando que Jesus não era o Messias, que Jesus não era o Cristo, né? Jesus era apenas um homem físico, né? Um homem normal, né? Não acreditava na divindade de Jesus. Então, diante de tantas essas heresias, João faz essas afirmações que precisamos crer que na existência de Deus e crer na divindade de Jesus Cristo. Dentro dessas condições, Deus permanece em nós. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, quando nós entendemos que existe um Deus e que Ele está conosco e que Ele nos ama, essas são condições para que nós possamos entender que Deus permanece em nós. E nós passamos a adquirir
as características desse Deus através do seu amor. Nós aprendemos a transmitir esse amor, porque nós recebemos amor, então nós damos amor. Por isso João diz que aquele que não ama a seu irmão que vê, não pode amar a Deus a quem não vê, né? Muitas pessoas têm dúvida da existência de Deus, porque não pode vê-lo, não pode tocá-lo, né? Então, não consegue compreender, não consegue ter a certeza da existência de Deus, né? João explica que somente com a presença do Espírito Santo em nossa vida podemos entender, podemos crer na existência de Deus, né? Porque Deus sempre existiu, e isso na mente do homem fica difícil de se entender qual foi o início, qual foi a origem de Deus. Se não é a ação do Espírito Santo na nossa vida, muitos têm essa dificuldade porque eles não conseguem entender na sua mente, na nossa mente limitada, né? É através do Espírito Santo que Deus aperfeiçoa o amor em nossas vidas. E se conseguirmos transmitir esse amor ao nosso próximo, uma vez que esse amor é o fruto do Espírito Santo, né, que se manifesta através de uma vida transformada, de uma vida que crê em Deus, né? Esse amor, ele é uma coisa natural, né? É como se o Espírito Santo provocasse em nossa vida algumas mudanças, né? Nós podemos ver lá em Gálatas, né, capítulo 5, a partir do versículo 22 e 23, o que o Espírito Santo provoca na vida daquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos dar uma lida lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o versículo 23. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Diante dessa leitura que acabamos de fazer, nós podemos ver como o Espírito Santo provoca tantas mudanças na vida do ser humano, e mudanças positivas, mudanças que vai alegrar a sua vida, vai transformar a sua vida, e essa transformação vai acabar contagiando as pessoas que estão à sua volta. É preciso também nós fazermos uma observação. Qual é o tipo de amor que João está falando lá na sua carta, na carta de 1 João, no capítulo 4? Qual é o tipo de amor que João está falando ali? É claro que não é o amor por interesse, né? Não é o amor por dó, e muito menos por uma emoção momentânea, né? Nós somos levados com a aproximação do Natal, do Ano Novo, né? Isso mexe com as nossas emoções, isso mexe com o nosso sentimento, e aí nós desejamos, nessa ocasião, manifestar gestos de generosidade, de caridade para as pessoas, né, que passam por necessidade, ou até mesmo entre nossos entes queridos, nossos amigos, né? Nós somos levados a um sentimento de amor, de festividade, né? Por conta dessa ocasião do Natal e do Ano Novo, né? É um sentimento levado por emoção, né? Quem dera que esse sentimento, né, pudesse existir em toda a trajetória da nossa vida, né? Se esse sentimento durasse no meio da nossa sociedade por todo o tempo, né? Não só nessa ocasião, mas nós vemos que tudo isso está impulsionado, né, pela indústria, pelo comércio, pelas propagandas, né, onde se instala esse clima, né, de festa, de comida, bebida, trocas de presentes, né? Esse clima leva a uma motivação emocional a nós ajudarmos algumas pessoas. Mas também não é esse amor, né, que João está mencionando aqui. O amor que João está mencionando aqui vai muito além disso, muito além de um desejo, nos leva a um desejo de abençoar a vida do nosso próximo em todo o tempo, em toda a ocasião, não apenas em um determinado período, né? Desejar o seu bem, e desejar o seu bem através das nossas ações, através da convivência com essas pessoas, através da paciência hoje que falta muito, né,
em muitas famílias e muitos lares, né? Nós vemos aí quantas pessoas, né, têm perdido seus entes queridos através de brigas, né, familiares. Muitas vezes até essa demonstração de amor, né, ao nosso próximo tem que vir através de sacrifícios, né, de renúncias, sacrifícios nossos, sacrifícios pessoais, para que nós possamos conviver com as pessoas, né? As palavras de João nos versículos 12 e 13, ela expressa muito bem essa questão, né? Vamos ler novamente. Ela diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Esse amor deve ser a base da nossa fé. Não podemos ter dúvida sobre isso. Não podemos ter dúvida que Deus nos ama. E se Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele não deseja o nosso mal, Ele cuida de nós, mesmo nas situações, mesmo quando nós passamos por adversidade. Deus está cuidando de nós. Outra certeza que temos que ter é a presença de Deus em nossa vida, né? Paulo, quando ele escreve lá a igreja de Coríntio, ele dá essa certeza, né? Dá essa visão àqueles irmãos, né? É a mesma visão que nós temos que ter em nossos dias de hoje. Lá vamos dar uma lida em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo exorta a igreja de Coríntio sobre a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, porque nós temos a consciência, nós não somos enganados, nós temos a certeza que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Então nós devemos agir com dignidade, não devemos agir em pecado, porque o Espírito Santo não habita em lugar aonde está o pecado. Essa é uma grande responsabilidade que está sobre as nossas vidas. Se nós queremos ter a presença do Espírito Santo em nossa vida, devemos fugir, devemos rejeitar uma vida de pecado, né? João está combatendo ali as heresias, né, os falsos mestres que assolavam a igreja naquela época. João ele vai abordar o amor em três aspectos, pelo menos em três aspectos diferentes na vida do homem, né? Primeiro, João vai falar do amor fraternal, né, que deve existir entre os irmãos, né? É uma característica de todo cristão, porque nós somos luz e a nossa luz é o testemunho e deve se refletir essa luz em todo o mundo. O segundo, João vai falar o amor à concupiscência da carne, né? Ou seja, né, o amor ao mundo, ou podemos dizer numa melhor tradução, os nossos próprios desejos, né? Os nossos desejos carnais. E agora no capítulo 4, João vai falar do amor como a essência de Deus, né? Nós podemos afirmar isso, podemos afirmar que a base da nossa segurança, a base da segurança de todo e qualquer cristão é o amor de Deus, é o amor de Deus que Ele sente por nós, que Ele transmite por nós, né? Isso nos dá a segurança. Muitas pessoas têm medo de demonstrar esse amor, de viver esse amor, porque tem medo de se ferir, porque tem medo de se magoar, tem medo de sofrer, porque ela ama tanto, né? E ela quer esse retorno e às vezes a decepção pode magoar, pode ferir, né? Por isso se privam desse amor, né? E por isso não conseguem transmitir também esse amor, porque eles se privam desse amor, porque só podemos dar aquilo que nós temos, né? Se nós não temos amor, também não podemos dar amor. Quantas pessoas carregam mágoa em seu coração porque não querem perdoar aqueles que um dia foi o seu melhor amigo, né? E perdoar um melhor amigo é muito difícil, porque nós podemos nos decepcionar com várias pessoas, mas não com o nosso melhor amigo. Esse é um pensamento errado, né? Por ele ser o nosso melhor amigo, é que nós devemos perdoar, porque nós não somos perfeitos, né? Estamos sujeitos a cometer erros, né? Mas temos que ter o discernimento, né, de corrigir os nossos erros, pedir o perdão e principalmente liberarmos perdão. Só assim o amor de Deus pode produzir
a paz que tanto precisamos, a segurança que tanto almejamos e a esperança que nos torna pessoas melhores, que nos torna cristãos melhores. Para nós concluirmos a nossa lição de hoje, chegamos à seguinte conclusão: a nossa segurança não está baseada naquilo que o homem diz, naquilo que o homem promete. A nossa segurança está baseada no amor que Deus tem por nós, né? Precisamos viver e exercitar esse amor em nossa vida, e ter a certeza que através do amor de Deus, Deus está conosco. Amém? Que Deus abençoe a todos.